O dom de discernir espírito. Já teve dúvida sobre alguém que estava fazendo ou falando algo? E se isso era realmente de Deus? Se você tem curiosidade e quer aprender mais sobre dons espirituais e sobre o dom de discernir espíritos, fique comigo até o final desse vídeo. Eu gosto sempre, irmãos, de falar, você que está me ouvindo aí na sua casa, sempre antes de nós tratarmos de um assunto, eu gosto de trazer a definição da palavra-chave, ou da palavra que mais vai ser dita durante a mensagem. E a palavra de hoje é discernimento. Vamos aprender sobre o que é a palavra discernimento? Vamos falar um pouco da parte etimológica, da origem dessa palavra. No grego, o termo grego mais utilizado no Novo Testamento, que é a versão que foi escrita, esse texto que nós estamos aqui aprendendo, no Novo Testamento, parte dele foi escrito em grego. E a palavra grega mais utilizada no Novo Testamento para definir essa palavra discernimento é diacrisis, que é um substantivo, e deriva do termo crino, que é um verbo, que significa julgar. Já pela definição da palavra no grego, lá no Novo Testamento, discernimento seria julgar. E aí nós trazemos sempre a definição do dicionário Aurélio ou o dicionário Michaelis. Hoje eu trouxe para vocês a definição da palavra discernimento do dicionário Michaelis, que significa habilidade de separar o certo do errado, critério, capacidade de compreensão. Então nós já entendemos que o dom de discernir espíritos é o talento, a capacidade, a dádiva, a habilidade de discernir entre o espírito bom e o espírito ruim. Discernir espíritos vai muito além de discernir entre certo ou errado, porque a capacidade de discernir entre certo e errado já é dado a cada um de nós quando recebemos Jesus como nosso Salvador. Você que está me ouvindo não precisa ter o dom de discernir espíritos para saber o que é certo e o que é errado. Através do Espírito Santo de Deus que já está na sua vida, quando você recebeu Jesus, o Espírito Santo já faz parte de você. E através do Espírito Santo, você já tem o discernimento do que é certo e do que é errado, pautado na palavra de Deus. Isso não é dom, isso aí é aquilo que você já recebeu do Espírito Santo, a luz da palavra de Deus, que agora te diz o que é certo e o que é errado. Então, pastor Altieres, o que é discernir espírito? É a habilidade de definir, de julgar, de separar uma atuação, ou uma manifestação, ou uma pregação, se ela é boa, se é do bem, ou se ela é mal. Se a origem dela é ruim, se a origem daquela manifestação é ruim, se a origem daquilo que está sendo feito vem de Deus ou não. Não é sobre certo ou errado, é sobre o bem e o mal, é sobre o que é bom e o que é melhor. Isso é a definição de discernir espíritos. E para melhor compreensão desse tema, desse dom de discernir espíritos, eu gostaria, junto com você, de nós passearmos um pouco sobre o que aconteceu em Atos 16, capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 18. Se você quiser ler aí na sua casa, depois dessa mensagem, leia, estude, busque em Deus, que Ele ainda venha trazer mais clareza ao seu coração sobre o que estamos falando e lendo. Lá em Atos 16, a partir do versículo 16 diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo estava aqui, pregando o Evangelho em uma determinada cidade, falando do Evangelho, trazendo luz ao coração dos habitantes daquele lugar. E de repente, uma jovem saiu ao encontro de Paulo, foi em direção a Paulo e começou a clamar. A Bíblia diz que ela clamava, ou seja, ela gritava em voz alta, para que todos ouvissem: Esses homens que nos anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo, elogiando e lançando bajulações na direção de Paulo.
Por muitas vezes eu li esse texto e procurava a compreensão, quando era mais jovem, do que isso significava. Por que Paulo repreendeu um espírito de uma mulher que teoricamente estava elogiando ele? Estava dizendo coisas corretas a respeito de Paulo. Ou Paulo não era servo do Deus Altíssimo? Ou Paulo não estava ali anunciando o Evangelho? Sim, ele estava. Ele estava anunciando o Evangelho e ele era servo do Deus Altíssimo. Então por que esta mulher, esta jovem, foi repreendido dela um demônio? Ao que momento Paulo entendeu que havia um espírito maligno e que esse espírito maligno é que estava levando esta jovem a fazer tal atitude, cometer tal atitude, a direcionar elogios a Paulo, a direcionar bajulações a Paulo, através do dom de discernir espíritos? Qualquer um de nós, na situação de Paulo aqui, acharia algo normal, alguém direcionar para nós um elogio, ou uma certa bajulação, dizer algo bom ao nosso respeito, acharíamos algo normal e até nos sentiríamos felizes, orgulhosos de alguém estar dizendo algo bom sobre nós, sem sabermos ao fundo qual era ou quais são as intenções deste elogio. O que aconteceu com Paulo exemplifica exatamente o que é e qual é a importância de ter o dom de discernir espíritos. É o melhor exemplo bíblico que nós vamos encontrar sobre este dom. Observe que o texto diz que a jovem foi ao encontro de Paulo e não Paulo que foi ao encontro dela. E por que isso aconteceu? Por que esta jovem foi em direção a Paulo se ela estava possessa de demônios? E Paulo era servo do Deus Altíssimo e tinha poder, através do nome de Jesus, para expulsar demônios. Por que esta jovem possessa de demônios, ou seja, por que esses demônios correram em direção a Paulo e não o contrário? A nossa lógica, é de que os demônios fugiriam de Paulo, porque é servo de Deus Altíssimo, é um servo de Deus. Por que o demônio correria em direção a alguém que tem poder para repreendê-lo? Essa é uma dúvida que eu perguntei muitas vezes para o texto. Por que os demônios foram em direção a Paulo, se eles sabiam que Paulo tinha autoridade para repreendê-los? E aqui está o grande segredo desse acontecimento de Paulo. Porque o diabo é possessivo e ele é obstinado a não perder aquilo que ele conquistou. O diabo já tinha conquistado, os demônios tinham conquistado aquela jovem. E eles sabiam o que estava acontecendo naquela cidade, naquela região, naquele povoado, naquela aldeia. Eles sabiam do grande milagre que Deus estava operando através da vida de Paulo e de seus auxiliares. Ele tinha consciência do que estava acontecendo no mundo espiritual e algo que os homens naturais não tinham essa visão. Então os demônios sabiam que o fim deles estava próximo naquela jovem. O fim deles estava próximo naquele lugar. E eles usaram estratégia. E o diabo é estrategista. Ele não quer perder de forma alguma. Então qual foi a estratégia dos demônios que estavam naquela jovem? Eu não posso com o meu inimigo, então eu me junto a ele. A estratégia do diabo, dos demônios naquele momento, era fazer um tratado de paz, entre aspas. Vamos lá elogiar Paulo, vamos bajular Paulo, vamos inchar o coração dele de elogios, a ponto de que ele não enxergue a gente nessa jovem. E nós possamos continuar o nosso trabalho sem sermos incomodados. O que os demônios queriam era bajular Paulo, inchar o coração dele, deixar ele cheio de orgulho, cheio de arrogância, a ponto de que ele não conseguisse enxergar o que estava de fato acontecendo. Era um falso tratado de paz. Vamos elogiar Paulo, bajular Paulo, que assim ele não vai nos incomodar. O diabo é estrategista. Os demônios são estrategistas. Eles não fazem as coisas sem pensar, sem traçar uma estratégia. É preciso nós tomarmos muito cuidado quando recebemos elogios. Nem sempre os elogios são sinceros. Nem sempre os elogios são naturais. Muitas vezes é a artimanha do diabo para inchar o nosso coração de ego, a fim de que perdemos a sensibilidade do Espírito Santo de Deus e não consigamos enxergar as verdadeiras intenções daqueles que nos elogiam. Cuidado quando você recebe elogios por fazer o que é correto. Cuidado quando você recebe elogios por fazer o que é certo. Nós não precisamos ser elogiados por fazer o que é correto. O que é correto tem que ser feito e ponto final. Você pode ser elogiado por um trabalho bem feito na escola, por um trabalho bem feito, uma tarefa bem executada no seu trabalho, no seu ambiente do trabalho. Mas cuidado quando recebe elogios
por fazer aquilo que é correto. O reconhecimento deve vir apenas de Deus. Pastor Altieri, então ninguém pode dizer que eu fui bem quando eu louvei, quando eu fui bem quando eu preguei, quando eu fui bem quando eu evangelizei alguém? Pode. O que eu estou dizendo é que devemos tomar cuidado com o excesso de elogios que incham e massageiam o nosso ego. Fica massageando o nosso coração e nós perdemos a essência de Cristo, perdemos a sensibilidade espiritual. Então essa jovem começou ali a lançar grandes elogios e bajulações a Paulo. E a Bíblia diz que Paulo, depois de alguns dias, porque ela fez isso por alguns dias, e depois de alguns dias, Paulo, incomodado com isso, se virou para ela. Então entendo que até esse momento ela fazia elogios, ela bajulava Paulo, e Paulo continuava seu caminho sem olhar para ela. Mas em um determinado dia, depois de muitos dias, Paulo, incomodado com esse excesso de elogios e bajulações, ele se vira para ela e repreende o espírito maligno. E aí, nesse mesmo momento, ela é liberta e perde aquele dom, entre aspas, que ela tinha, aquela habilidade de adivinhação, que fazia os seus donos, seus proprietários lucrarem. Ela é liberta naquele mesmo instante. O que eu quero trazer para você com isso, com esse exemplo de Paulo, é que Paulo levou alguns dias para discernir que aquilo que estava acontecendo provinha de demônios. Não foi no mesmo dia. Depois de muitos dias acontecendo, depois de alguns dias acontecendo, é que Paulo se incomodou e repreendeu o demônio que estava nela. Minha forma de pensar, minha interpretação, o que eu entendo disso é que Paulo ainda não tinha certeza do que estava por trás daquele elogio. Paulo ainda não tinha certeza de que aquilo era algo natural, que era algo normal, um elogio sincero. Paulo foi ao longo dos dias observando e entendendo que aquilo não provinha de algo sincero, de algo natural, mas que era uma obra demoníaca, diabólica, para interromper a obra de Deus que estava sendo feita através da vida de Paulo. E neste dia especificamente, Paulo então entendeu que aquilo não provinha de Deus e nem de um homem, de uma jovem de forma natural elogiando Paulo e reconhecendo o seu trabalho, mas que aquilo era uma estratégia do diabo. E ele se vira então para ela nesse momento e repreende o espírito maligno. O que Paulo usou aqui? O dom de discernir espíritos. Paulo conseguiu julgar, Paulo conseguiu separar, Paulo conseguiu entender, compreender que aquilo que estava acontecendo, aquela manifestação não era natural e também não provinha de Deus, provinha do diabo. Nem tudo, tem um ditado popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. E esse ditado popular serve para nós. Nem tudo que nós vemos acontecer dentro e fora das igrejas é Deus. Nem toda mensagem e pregação provém de Deus. Nem toda língua estranha que ouvimos provém de Deus. Nem toda manifestação, pulos, saltos, sapateios e outras manifestações que nós vemos, nem tudo vem de Deus. Muita coisa sim vem de Deus, mas nem tudo provém de Deus. Quando nós falamos isso, alguém pode se assustar, mas devemos lembrar que os demônios, eles eram anjos de luz. E o diabo, a sua principal característica é o quê? Ser enganador. E nós temos um texto bíblico que diz que o diabo, ele se transforma até em anjo de luz, se transfigura em anjo de luz para enganar os escolhidos. Então precisamos buscar em Deus o discernimento do certo e do errado através do seu Espírito, isso é para todos, mas devemos buscar o dom de discernir espíritos. Ele é importante para que nós possamos edificar a igreja com sabedoria e que a igreja não seja levada por qualquer vento de doutrinas estranhas que são ensinadas. Muitos crentes têm se afastado de Cristo, se afastado do Evangelho, se afastado da essência do Evangelho, porque foram levados a ensinamentos e interpretações bíblicas usadas por demônios. Muitos pregadores não têm o Espírito Santo de Deus, estão por aí famosos, cheios com as suas igrejas, usando as redes sociais, as mídias sociais, para arrebatar mais e mais pessoas, e as pessoas vão e cada vez mais sendo enganadas e levadas por caminhos estranhos. Para que isso não ocorra, precisamos buscar em Deus o dom de discernir os espíritos. O que de fato procuravam os demônios? Nós já falamos, inchar o coração de Paulo com elogios e bajulações, como forma de acordo de paz, fazendo com que Paulo não fosse um opositor daqueles demônios. Então muito elogio vem para impedir que Deus te use, que Deus use a sua vida
para ganhar outros para Jesus ou para tirar pessoas do caminho do engano. Cuidado com um excesso de elogios. Em Provérbios 27, 21, a Bíblia diz, e ela adverte que o homem é provado pelos elogios. Provérbios 27, 21. Quer provar um homem, quer provar uma pessoa se ela é sincera ou não, se ela está com Deus ou não? Comece a elogiar. O inchaço do seu ego vai fazer com que ela demonstre quem ela de fato é. O excesso de elogios prova e mostra o que de fato tem no coração do homem. Após a jovem bajular e disparar elogios em direção a Paulo, ele se incomoda, repreende o espírito e no mesmo instante ela ficou liberta. Nós já falamos, por que Paulo demorou para repreender o espírito maligno? Acredito que Paulo ainda não tinha discernido. Levou alguns dias para que ele chegasse à conclusão de que aquela manifestação não provinha de Deus e nem de ordem natural, mas sim de ordem maligna. Tomar decisões sobre pressão ou tomar conclusões precipitadas sobre um determinado assunto é um erro. Ele esperou alguns dias até ter a convicção, a certeza de que aquela manifestação não era de Deus e nem natural, mas sim maligna. Muitas vezes nós pressionamos a nossa liderança, os nossos líderes, nossos pastores, aqueles que exercem liderança sobre nós, para tomar uma determinada decisão ou para fazer uma determinada ação sob pressão. Isso é perigoso porque não houve tempo para discernir se aquilo era de Deus ou não, se aquilo era o correto ou não, se era bom ou se era mal. Não tome, você que está me ouvindo na sua casa, nunca tome decisões sob pressão. Nunca tome decisões precipitadas sem antes consultar a Deus. Buscar em Deus discernimento de espírito para saber se aquela decisão, se aquela atitude, se aquilo que você vai fazer, se aquilo que está sendo incentivado a fazer provém de Deus ou não. Porque aquilo que não provém de Deus só pode prover de ordem natural ou demoníaca. Então a gente precisa buscar em Deus discernimento de espírito para tomarmos as melhores decisões. Isso você aprende estudando as Escrituras. E ele trouxe esse ensinamento para nós e falou: o dom de discernir Espíritos Santos precede o conhecimento das Escrituras. Eu vou repetir para você essa frase. O dom de discernir Espíritos precede ao estudo e conhecimento das Escrituras. Ninguém pode receber dons espirituais, no caso aqui o dom de discernir Espíritos, se ele não buscar conhecimento das Escrituras Sagradas. Para que nós recebamos o Espírito de Deus, dons espirituais, o dom de discernir espíritos, precisamos buscar em oração e em conhecimento das Escrituras Sagradas. Aquele que busca em Deus em oração e estuda a sua palavra, está apto a receber os dons espirituais, está apto a receber dom de discernir espíritos, e Deus vai usar você de forma poderosa para discernir tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Como receber o dom de espíritos? Como receber o dom de discernimento de espíritos? O dom de discernimento de espíritos não é algo que nós escolhemos. Nós não temos poder de escolha sobre dons espirituais. Como lemos, ele é dado a cada um conforme o Espírito Santo, ele decide que vai ser útil para o corpo, para a igreja. Ou seja, então eu não posso escolher que dom eu quero? Não, nós não temos o poder de escolha. É dado pelo Espírito Santo, conforme ele entende que vai ser útil para o bem comum, para a igreja. Então eu não vou pedir o dom. Não é isso que nós dissemos. Nós dissemos que nós não temos o poder de escolha. Porém, podemos buscar através da oração e do estudo da sua palavra os dons, inclusive o dom de discernir espíritos. E pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo de Deus, ele poderá conceder o dom que você deseja. Você pode desejar e buscar sim o dom, mas a decisão, se esse dom é para você, ou se tem outro dom em que você será mais útil, é do Espírito Santo de Deus. Apenas busque em oração, leia a palavra, estude a palavra, dia e noite, e Deus vai te agraciar com dons espirituais para a edificação da igreja. Receber dom do Espírito Santo nos remete à responsabilidade e compromisso de servir a Deus em sua obra, dentro e fora da igreja, para ser útil para o bem comum. Há pessoas que acham que receber dons do Espírito Santo de Deus é para fazer as coisas dentro da igreja. Eu recebi o dom do Espírito Santo para trabalhar só dentro do templo. Não, os dons do Espírito Santo é para trabalhar e edificar a igreja como templo, mas também fora do templo, você continua sendo usado por Deus através dos dons espirituais.
Que Deus possa te ajudar a compreender melhor ainda a importância dos dons espirituais e do dom de discernir espíritos. E que Deus possa derramar sobre a sua vida dons do Espírito Santo, para que você seja útil na obra de Deus, para que você trabalhe com mais amor, com mais garra e com mais encorajamento para a edificação da igreja e para que Deus continue trazendo aqueles que ainda vão se acrescentar à salvação. Amém? Que você possa compreender e receber essa palavra em seu coração, que você possa entender que dom de discernir espíritos é o dom de julgar se uma manifestação provém de Deus ou do diabo, ou dos demônios. Que você possa buscar em Deus este dom. E se Deus derramar sobre você esse dom, use-o, não para expor e ridicularizar ninguém, mas para alertar aqueles que estão sendo levados por palavras de engano. Deus te use poderosamente e que Deus venha nos conceder a graça de termos pessoas com este dom em nosso meio. Amém? Eu gostaria de orar por você. Você que está me ouvindo aí na sua casa, está me assistindo, orar por você para que Deus venha abençoar a sua casa, a sua vida, e você seja uma luz, um atalaia, aquele que traz a bênção de Deus aonde você estiver, amém? Feche os teus olhos aonde você estiver me assistindo neste momento, se você puder fechar seus olhos, se não de olhos abertos mesmo, receba essa oração em nome de Jesus. Pai, aqui estão, Pai, essas pessoas que estão me ouvindo neste momento. Nós aqui tratamos sobre dons espirituais, sobre a dádiva que o Senhor dá, de graça, o benefício que o Senhor nos concede, que são dons espirituais, poder que vem do céu, que o Senhor dá a nós, para a edificação da sua igreja, para o crescimento do teu povo, da tua igreja, para encorajamento daqueles que trabalham para o seu evangelho. Pai, essas pessoas que estão me ouvindo neste momento, que estão me assistindo na sua casa, no seu trabalho, aonde estiverem, eu quero pedir que a bênção do Senhor, o teu Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre seus corações, sobre as suas vidas, dons espirituais venham sobre eles e sejam usados poderosamente para trazer luz, clareza e entendimento, para, Pai, resgatar aqueles que estão se perdendo por ventos de ensinamento e doutrinas que não provêm do Senhor. Pai querido, Deus eterno, usa a cada um dos teus filhos com dons espirituais, com dom de discernir espíritos, com dom de discernir manifestações, e que o Senhor venha a ser glorificado, que o teu nome seja glorificado, que aquele que recebe o dom seja usado, mas aquele que é glorificado é o Senhor, o seu nome para todo sempre. Pai, assim oramos pedindo a bênção sobre essas vidas, sobre as suas casas, sobre o seu lar, abençoa a vida deles, ó Pai, as suas famílias, o local de trabalho, aonde estão, sejam luz, que o Senhor, ó Pai, através daqueles que estão recebendo essa oração, venha, ó Pai, expandir o Evangelho do Senhor, o seu reino, que a palavra de salvação e o poder do Senhor seja, ó Pai, transmitido através de suas vidas, aonde estiverem, no trabalho, na escola, no ônibus, na vizinhança, na família, na igreja, que em todos os lugares onde estiverem, o seu Espírito Santo os use poderosamente para levar luz e clareza aos corações. Assim, ó Pai, oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua casa. Continue seguindo e ouvindo as nossas mensagens aqui na Comunidade da Graça. Deus abençoe. Se você tem sido abençoado pelos nossos cultos, se a palavra tem falado ao seu coração e tem gerado mudanças e experiências em você e sua família, e você deseja ser um ofertante ou dizimista, semeando financeiramente no reino de Deus através desse ministério, poderá fazer por meio das nossas contas bancárias, por transferência ou Pix, CNPJ, usando os dados bancários que estão aparecendo na sua tela. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Seja abençoado em nome de Jesus. Palmas!